Bom dia. Eu venho do Brasil trazer uma palavra. Ontem eu estava no dormitório pedindo a Deus uma palavra para vocês. Deus ontem falou ao meu coração a respeito de uma viúva. Mas antes de falar da viúva, podemos assentar? Podemos sentar? Eu queria agradecer pela recepção. Toda honra, toda glória seja ao Senhor Jesus, que é digno de toda honra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Podemos assentar, ficar à vontade. O que eu venho trazer hoje para vocês é um alimento. Quando nós sentamos à mesa, é um momento de comunhão. O que eu tenho hoje com vocês é comunhão. Ontem, enquanto eu meditava, pedi uma direção ao Senhor. E o Senhor me fez lembrar de uma viúva que passava por necessidade. Mas eu também lembrei de um texto. Bíblico em que Judas questionou uma oferta que foi feita a Cristo, onde uma moça, ela quebra um vaso e passa aquele perfume nos pés de Jesus. Judas olha para aquele homem, para aquela mulher, e acha aquilo desperdício de recurso. Quando a gente tem essa mentalidade que honrar a Deus é desperdício, nós colocamos o nosso coração na riqueza, e ele deixa de ser a prioridade. Deus deixa de ser a prioridade. Começa-se a ser a riqueza a nossa prioridade. Nós temos necessidades. Todos nós. Sim ou não? Todos precisamos comer. Todos queremos o bem da nossa casa. Mas a Escritura também diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Por que não acontece o acréscimo na nossa vida? Porque muitas vezes estamos atrás da riqueza. Não estou te convidando a ser preguiçoso. Lá em Provérbios fala que vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Porque a formiga trabalha muito para um tempo de escassez. Não é sobre não trabalhar, é sobre o seu coração ter prioridade. É saber o que vem primeiro.
Não estou falando para você não ter responsabilidade. nazoloba toza na responsabilité te. Por que eu estou fazendo toda essa introdução? Mpona nasala introduction nyonso Porque ontem o Senhor falou no meu coração lobi nzambe alobi na motema na ngai sobre essa viúva que recebeu uma grande provisão de Deus. mpona vete oyo azwaki mama na provision epai nzambe Você quer uma provisão de Deus? oza misa provision na nzambe. Mas essa mulher recebeu uma provisão em tempo de escassez, Mwa mwasi azwaki provision na ntango ya pasi onde ninguém tinha provisão. esika moto azalaki na provision Então, o ambiente geográfico na biema na geographie não pode definir e nem limitar o agir de Deus. okoki olimite te kosala na nzambe. Quem impedirá o agir do Senhor? Nani akoempeshe kosala na nzambe? Mas como fazer isso acontecer? Ndenge nini kosala yango esalema? Lá em Lucas, capítulo 4, Na Luc chapitre 4 tem uma profecia linda de Cristo. eza na profesie moko eya epai ya Jésus Christ. Eu amo esse texto, Nga nalinga mingi teste oyo. porque nesse texto Na teste oyo fica claro qual é o objetivo de Cristo para nós. ezala clair ke objectif ya Christ epai nini epai ya biso A sua missão para com o homem, na mission na ye epai ya moto quando ele veio na terra. na kati ya ntango oyo. Não tenha ilusão, Jesus veio em carne. Yesu ayaki na mosuni. Se você não acreditar que Jesus veio em carne, Soki ozondima te ke Yesu ayaki na mosuni, você está debaixo do espírito de anticristo. oza na se ya molimo antikriste. Porque a profecia diz Na profesie elobi que ele viria em carne, akoya na mosuni pagaria o preço por nós, afuta pri epai ya biso o bom preço por nós, na pri oyo epai ya biso o bom preço por você, bon pri mpo na yo para que nós fôssemos limpos, mpo tozala livre, tivéssemos acesso ao Pai, tozala accès na papa, pudéssemos orar a Papai tosambela epai ya papa e Ele nos ouvir. mpo na yoka biso. Mas se eu não consigo entender que Ele veio vivo, morreu e ressuscitou e está vivo hoje, Soki na okomprendre ke ye ayaki vivant mpe akufi mpe aressuscite mpo na biso, como é que eu vou conseguir buscar um Deus poderoso? ndenge okozwa nzambe oyo aza na nguya. Porque o nosso Jesus Jésus na biso hoje tem olhos de chamas, aza lelo aza na olhos miso de ya moto, fogo, aza na miso ya moto, há uma espada na sua boca, eza na epe moko na monoko não há na ye, nome que tem sobre ele, eza na bakombo mingi epai na ye. mas ele veio frágil, ele veio fraco, ele veio ferido, Ye ayaki na faiblesse como nós, lokwa biso porque para que cumprisse a justiça, mpona ekokisama justice, o que era justo, mpona ezalaki juste ele tinha que ser como um de nós. mpona azala lokwa moko na biso. Então você não pode hoje achar Yo okoki te lelo kokanisa que existe uma dívida, eza na niongo moko porque ela foi paga no Calvário. mpona de eza efutamaki na Golgota. Você entende? Ozokomprendre Então nessa manhã eu não vim trazer uma palavra de juízo. lelo na yo te bino liloba moko to ya justice. E quando eu digo juízo negativo. Naye naloba te makanisi ya négatif, Mas eu quero trazer um juízo positivo naye na makanisa positif sobre recompensa. na récompense, A recompensa de se buscar ao Senhor. na récompense oyo ozwa nzambe. Amém? Amen. Mas eu quero ler um pouquinho para que a gente possa entender como funcionam as coisas no mundo espiritual. Naye natangela pa biso mpa tokopa ndenge esalema na monde spirituel. No Lucas capítulo 4, verso 18, Luc chapitre 4 verset 18. o Espírito do Senhor está sobre mim. Molimo na nzambe eza epai na ngai. Jesus falando isso. Jésus aza koloba. Jesus abre a escritura Jésus na baécriture em um texto na teste que ninguém abria, que moto moko tafongola. porque esse texto só cabia a ele. Teste oyo ezalaki kaka mpona ye. Esse texto falava do Messias. Ebanda kolobela mpona Messi. Esse texto falava do Salvador. Ebanda koloba na mobikisi. E quando ele abre esse texto, E afongoli teste oyo. todo mundo fica admirado, Bato nyonso bateli bazokamwa. como se dissesse que ousadia.
nde azolobela eloko moko ya lelo. O que ele acha que ele está fazendo? Bato bokambo eloko asala. E ele já começa dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Azoloba molimo na Nzambe eza kati na nga. Amém. Porque ele me ungiu. Mpona aondre nga. Quando fala de ungir, fala de separar alguém. É um óleo do Senhor sobre aquela pessoa que gera capacitação. Você quer esse óleo do Senhor? Deus está separando pessoas nessa manhã. Amém? Amém. Mas para que você receba isso do Senhor, o seu coração tem que ter uma condição. Porque todos nós temos coração. Todos nós temos intenção. Todos nós temos maneira de agir e receber as coisas. E receber as coisas. Amém? Ele foi ungido para anunciar as boas novas. Boa nova. Não é má notícia. O Evangelho é uma boa nova. Se trazem má notícia, não é o Evangelho. Porque o Evangelho fala do que ele fez por mim. O Evangelho não fala de mim, fala dele. E tudo que o Pai faz é bom. É bom. O Senhor, ele não é corrompido com a maldade. Você entende? Ele veio pregar as boas novas aos pobres. Ele veio pregar a boa nova aos pobres, os humildes. Amém? Amém. Ele veio pregar as boas novas aos pobres. E quando você fala de pobreza, nós pensamos que é não ter recurso financeiro. Quando fala de pobreza, nós logo entendemos que é não ter dinheiro. Mas a Escritura fala que Jesus não faz acepção de pessoas. Ele é o mesmo dos ricos e dos pobres. Então não é sobre dinheiro, é sobre ter um coração acessível, receptível à boa nova. Porque só é boa aquela palavra para quem recebe aquela palavra. Muitos ouvirão o Evangelho, mas não vão crer. Porque para eles não é uma boa nova. Para você é uma boa nova? Amém? E esse texto, ele fala que Jesus veio proclamar liberdade aos presos e dar vista aos cegos. E fala da obra de Jesus. E isso faz eu entender o que ele veio fazer por mim. Ele veio libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E quando fala do ano aceitável, fala da vitória de Deus por você. Deus está satisfeito com Jesus. E agora você é aceitável aos olhos de Deus.
Porque agora ele vê Jesus. Quando ele olha para você, porque o sangue dele está sobre você. O sangue de Jesus representa a justiça, aquilo que foi feito. Aleluia. Eu estou lendo esse texto para você perceber que mesmo Jesus, sendo Jesus, não foi aceito por muitos. Quando você vai no texto mais abaixo, lá no verso 22, diz assim: todos falavam dele maravilha, por causa das palavras de graça que saiu da sua boca. Mas diziam: não é este o filho de José? E quando eles falavam isso, não era de uma forma boa. Era como se estivesse dizendo: esse aí é qualquer um. Você entende? Não cresceu com nós? É como se estivesse lá no Brasil, a gente dissesse: jogava bola com nós, jogava no time B. Conheço esse aí. Conheço. Você percebe que era Jesus? Mas eles olharam para Jesus com maus olhos. A boa nova ela não pode ser vista de qualquer forma. Há uma parábola que diz que quando alguém encontrou uma pérola, que era o reino de Deus, vendeu tudo o que tinha para comprar aquele lugar. E isso fala de prioridade. Há pessoas que querem mudança na sua vida, mas não tem prioridade. É Jesus. É mais um culto. É mais uma palavra. Qualquer coisa. Eu ouvi já isso. Conheço esse texto. Mas as coisas de Deus são pela fé. Elas se tornam rema quando ela é verdade para você. E ela só é verdade para você quando eu e você temos raiz em nós mesmos. Porque eu ando segundo essa palavra. Eu ando segundo essa verdade. Quando ela é relativa, já não importa tanto. Esses que ouviram essa palavra, viram Jesus, ignoraram. Você queria ter visto Jesus? De verdade eu tenho medo de pensar nisso. Porque assim como eles negaram, talvez eu negaria. Você entende isso? O profeta diz: nós não somos melhores do que os nossos pais. E isso é tão forte que Jesus ali no livro de João, ele diz: é necessário que eu vá. Porque se o Espírito Santo não vir, vocês não vão receber. Eu tenho muita coisa para vos falar, mas vocês não conseguem entender. Olha como Deus é bom conosco. Mas essa oportunidade que nós temos nesse tempo também é juízo para nós. Porque a Bíblia diz que se Sodoma e Gomorra tivessem recebido a nossa oportunidade, todos seriam salvos. Você vê como isso é pesado?
comprendre makambo soki bango bazwaka makambo nyonso balingi baseka parti baseka babika nyonso yango. Então não é para a gente ficar cheio, convencido. Alors, eza malamu otondisama na conviction. É para a gente entender Eza pote o comprendre. o quanto nós somos agraciados. Nenenene biso tozi ngolu. Ele nos enviou um ajudador, Wa tingiri biso mutu oyo ayi kosoma biso. o auxiliador, Mutu ayi kosustenir biso. o Espírito Santo. Moyo Santo. Ele tem que ser o seu amigo. Comprendre que Moyo Santo azali amigo na yo. Mas a Escritura também diz: Pe bakomi belo bi. não apagueis o Espírito Santo. Não, porque de kopesa kanda Moyo Santo te. E quando a gente fala sobre apagar o Espírito Santo, Então porque não kokende Moyo Santo te. a gente acha que Deus não se limita. Mingi bakanisa ke Nzambe akoki kozala na limite te. Mas há um limite, Limite ezali. não de Deus, Limite eza ya Nzambe te. mas do homem enxergar Deus. Mas na mutu oyo andimeli Nzambe. Porque se eu ignorar Deus, Pose soki ngai na ignore Nzambe, Deus vai deixar o homem caminhar. Nzambe akotika yo libre arbitre otambola ndenge olingi. Mas a Escritura diz Makomi elobi que o homem que coloca a sua confiança no seu braço mutu nyonso oyo atie confiance na mosuni oyo é forte. Não, ye azali hypocrite. é maldito. Alobi hypocrite É mutu maldito. atie confiance na nzoto azali hypocrite. É maldito. Balobi ndenge wana mutu atie confiance na nzoto azali hypocrite. Non, azali nini maudit. Por quê? Por nini? Porque a bênção vem do Senhor. Pote lipamboli eutaki epai na Nzambe. Aleluia. Glória a Deus. Nzambe azoloko. Lá no verso 24, 25, Verset 24 et 25. começa a falar sobre essa viúva que eu falei para vocês. Bali bakota veuve oyo na bipo na bino awa. Em verdade vos digo Ya solo na biso bino. que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias. Ba veuve belé bazalaki na ntango ya Eli. Se não há uma viúva em Serepta, Soki ezalaki na veuve na Serepta, de Sidom, na Sidon. e muitos leprosos haviam em Israel no tempo Ezalaki mpe na balepre ebele bato maladi ya mbala ebele na kati ya Israel. do profeta Eliseu. Na prophète Élisée. Nenhum deles foi purificado senão o Naamã sírio. Moko te azalaki purifié soki ezalaki na ma le syrien te. Quando eu estava meditando, Deus me deu esse texto, Ntango natangi makomi oyo que fala que existia pessoas com dificuldades e necessidades no tempo do profeta. ezalaki na bato bazalaki na bapasi na baproblème na ntango ya prophète. Muitas pessoas, Bato ebele. mas apenas uma Me kaka moko kaka alcançou o favor de Deus. nde oyo azwaki ngolu epai na Nzambe. Deus não faz acepção de pessoas. Nzambe akabolaka bato te. Por que essa pessoa foi escolhida por Deus? Po te ye bato nde baponaka oyo balingi epai na Nzambe. Eu queria que você abrisse sua escritura, aquele que pode, em 1 Reis capítulo 17. 1 Roi chapitre 17. E aqui vai contar a história dessa pessoa, 1 Roi 17 okuta histoire ya moto oyo. para que você entenda as viúvas naquela época. Po comprendre lolenge kani basi bakofela mibali bazalaki na ntango wana. Eram sustentadas pelos filhos Bazalaki soutenu na bana ou to pela sociedade. na société. Então estamos falando de alguém que era necessitado. Tolobelaka moto oyo azalaki na bosenga basungaka ye. E quando você vai ver a história dessa pessoa, Ntango otanga histoire ya mwasi oyo, o filho dela já era pequeno. mwana ezalaki moke. Se é pequeno, como vai cuidar dela? Ndenge mwana aza moke ye akokuidana na ye ndenge nini. Se você for entender o contexto que eles estavam vivendo, Soki otali contexte oyo bazali kovivre, o profeta tinha liberado uma palavra prophète akendeki na kosakola elongo moko de juízo de Deus oyo ya jugement ya Nzambe sobre aquele povo. mpo na peuple wana. E eles estavam sem água. Ya likambo moko. Sem água não tem vida.
Imagine que não na boca o que mais na que tem, mais sobre exatamente. Não tem alimentos. Havia escassez. Agora ela era uma pessoa que dependia do que sobrava dos outros. Como é que uma pessoa assim vai se manter? Você consegue entender isso? É uma situação difícil. Mas quando você vai olhar a história dessa mulher, você vai perceber que ela tinha algumas características que pessoas normais não tinham. Sabe aqueles que julgaram Jesus? Que disseram que era qualquer um? São aqueles que a gente chama de incrédulos, que andam em trevas. E quando fala de trevas, fala ignorância, não entender. Essa mulher, na sua necessidade, ela clamou. Ontem eu preguei sobre alguém que teve um encontro com Jesus. A mulher no poço de Samaria. Jesus disse que era necessário passar por Samaria. Jesus tem alguma necessidade? Não. Não. Jesus não tem necessidade. Agora nós temos necessidade. E a necessidade de Jesus era socorrer a necessitado. Mas assim como nessa história, lá também tinham muitas pessoas necessitadas. Mas Jesus marcou um encontro com aquela mulher. Que a primeira pergunta dela a entender, quando ela entendeu que Jesus era Jesus, não falava sobre uma necessidade física, financeira, ou de dinheiro ou comida. Mas era onde adorar. Porque existia dentro dela uma necessidade de encontrar o Criador. Você está me entendendo? Essa mulher viúva, ela quando se defronta com o profeta, ela já diz que o esposo falecido era temente a Deus. Sabe o que ela está dizendo? Meu Senhor, eu não temo a Deus. A minha casa não sempre temeu a Deus. Nós não te servimos. Mas nós estamos em necessidade. É como se estivesse dizendo: cadê Deus neste momento? Mas quando a gente fica murmurando e reclamando, isso não gera milagre. Reclamar não gera milagre. O que gera milagre é fé. E a fé, ela só é provada no fogo. E aonde o coração dela estava murmurando? Na necessidade. Qual era o ídolo do coração dela naquele momento? A necessidade. Pastor,
Pastor, mas isso é difícil entender. Eu gosto da minha passe para compreender. Quando a dor vem muito forte, é difícil olhar para Deus. É difícil para muito animar. Mas sabe o que Jó disse? Ainda que eu morra, não negarei. Não é sobre morrer ou viver, é sobre entender que fomos chamados para a eternidade. Até que eu estou vivo, até que eu estou kufa, esse meu companheiro que estou bem na minha vida. Amém? Nós somos espírito. Todos nós temos um espírito, que é onde o Espírito de Deus habita. O Espírito de Deus não trabalha na nossa mente. Ele começa do Espírito para a mente. A sua mente é como se fosse uma antena. Ela recebe sinal. Quando nós caímos, pecamos, lá no Éden, esse sinal cortou. E agora a gente começa a viver só com os olhos, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós tocamos. E Deus veio trazer a comunicação perfeita. Porque Jesus, quando falou com aquela moça do poço, ele disse: os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em verdade, em espírito. Não há uma adoração se não for no espírito. Mas também não há uma adoração se não for genuína, verdadeira. Você pode dançar, você pode bater palma, você pode glorificar, mas se não for verdade, são só palavras. A adoração, ela começa aqui e ela pode externalizar com palmas, com cantos, com danças, mas tem que partir do coração. Quando dançamos para o outro ver, é só uma dança. Quando falamos bonito para o outro ouvir, é só uma fala. Você está me entendendo? Nessa manhã eu vim trazer verdade ao teu coração. Porque Deus falou para mim que não é a condição financeira ou geográfica, mas é sobre o coração. Deus vai te encontrar aonde você está. Se for necessário, o profeta vai ficar sem água para ir para a tua casa. Você está entendendo? E quando fala do profeta, não é simplesmente de fato um profeta. Fala sobre a resposta de Deus para nós. Pelo amor de Deus, eu não quero que o pastor fique sem alimento. Nós temos que ser proféticos e entender o que Deus está falando. Amém?
Ele move limitações, dificuldades para que as pessoas se movimentem para chegar a nós. Zamba longolaka ba limitation pote bato ba telema ba kende sika e segre ba komo. Amém. Quando o profeta chegou naquele lugar, Então o sacola como ele sika wana lá com a viúva, na ndako veve existia um ídolo, uma necessidade. ezaki na besoin moko wana. Você precisa entender que Deus não é o Deus da necessidade. O comprendre que Nzambe azan Nzambe ya babosenga te. Porque quem vive em necessidade gera necessidade. Pote ba obo viva kana bosenga ba kena ku crepe bosenga. Quem vive pelo reino Yo vivre non pour ba besoin traz o reino. Quem vive pelo reino traz o reino. alors ko viva ka te pour ba besoin na yote. E quando o reino chega, e quando o reino chega, vem a provisão. Porque ele é a provisão inesgotável. Aleluia! Ele é o Deus que tirou água da pedra. Ele é o Deus que fez cair pão do céu. Ele é o Deus que usou uma água para limpar um homem leproso. A água não tira a lepra, mas a palavra dele tira. Quando você crê na palavra dele, até a água tira a lepra. Tudo tem que obedecer a palavra dele. Mas quando eu entendo quem eu sou em Cristo, eu entendo que a minha palavra também é a dele. Porque isso é fazer parte da família de Deus. Há uma aliança que foi feita com ele e você agora é família dele. E você é representante, embaixador dele, aonde você chega. E se os milagres não estão acontecendo, é porque você não está a ser como cidadão do reino. É tempo de falar. Não fique preocupado porque eles disseram que Jesus era qualquer um. Também podem dizer que você é. Mas para essa viúva, o profeta não era qualquer um. E eu vou lhe provar isso no texto hoje. Porque ela diz que só tinha ali um pouquinho de comida para comer e morrer. A última refeição da vida. Consegue entender isso? É pesado. E o profeta faz um pedido que ele desafia o nosso coração. Porque quando a gente age com a mente, nós olhamos para a necessidade. Nós esquecemos de olhar para Deus. Ele prova o ídolo do coração dela. Mas você não disse que ela era alguém que clamava por Deus?
Eu posso estar perto de Jesus e não reverenciar como Ele é. Eu posso estar na igreja e não estar acessando os mistérios de Deus. Eu posso ler a Bíblia e ser só um livro de história. Você percebe que é o coração que define tudo isso? A Bíblia diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. E isso me faz pensar. Você concorda que se eu estou procurando é porque não tem muitos? Quem é você nesse meio? E te digo hoje, quem você vai ser a partir de hoje? Se Deus está procurando alguém, que seja eu. Você entende? Você precisa dizer isso. Deus está me vendo. A minha adoração é suave aos olhos de Deus. Davi traz a arca da aliança. E ele tira sua roupa real. Eu gosto de brincar e imaginar que ali ele está quase como nu. Não é sobre sexualidade. É sobre se despir da sua riqueza. Eram roupas de baixo que qualquer pessoa pode ter. Agora uma roupa de rei, só o rei tem. Mas quando ele entrou ali para Davi, só existia um rei. A arca representava Deus chegando àquele lugar. E Davi, com seu coração entregue a Deus, não queria que ninguém olhasse para sua glória. Davi queria ajudar aqueles que ainda eram almáticos, que enxergavam apenas com as vistas físicas. Porque ele estava anunciando: chegou o rei dos reis deste lugar. E ele que é o único que é digno de honra e adoração. Mas Mical, sua esposa, que era a filha de Saul, que representa o rei escolhido pelo povo, o aclamado pelo povo, ficou chateada. Como é que um rei entra assim? Mas Davi agradava o coração de Deus. Davi não estava preocupado com opiniões. Davi era um homem tão fantástico que quando ele pecou ali com a mulher de Urias, quando ele pecou com a mulher de Urias, o profeta veio repreendê-lo. Mas ele disse assim: se tivesse me pedido qualquer uma, não teria te dado? Porque foi pegado do meu servo. Mas eu não quero focar no erro de Davi, eu quero focar no favor que Davi tinha para com Deus, porque Deus ofereceu tudo para ele. Menos aquilo que não era dele. Há coisas que não são nossas.
Mas há coisas que são suas. Você percebe? Assim como Davi tinha esse favor grande, você pode ter. Você quer esse favor? Nós estávamos falando que a viúva tinha uma última refeição. E essa refeição foi requerida pelo profeta. Como é que você se sentiria dando a sua última refeição a um homem de Deus? Você percebe que você tem que ser muito espiritual para não enxergar com os olhos? Essa mulher foi lá e fez e honrou o profeta. E sabe o que aconteceu? Aquele ídolo do coração caiu. E quando ele caiu, o Rei da Glória pôde se manifestar. Pôde se manifestar de uma forma porque a fé dela demonstrou em atitudes. A se manifester parce que foi elle a décidé atitude dela. Não estou falando de manipulação, porque sabemos que tem pessoas que manipulam. Manipulação, parce que não é isso. Era alguém que estava orando pedindo uma resposta de Deus. Mas para que a resposta de Deus chegue na tua mão, você precisa enxergar bem. Como enxergar bem se você está olhando necessidade? Você precisa olhar e entender que Deus está com você. Que Ele não te abandonou. Porque quando você diz que Ele te abandonou, você não está enxergando bem. A Escritura diz: seja um homem mentiroso e Deus verdadeiro. E quando eu falo de verdade, falo do caráter de Deus. E Ele diz que não te deixaria só. Você não está só. Então não haja como se estivesse só. Porque quando você agir como quem está acompanhado com o Rei da Glória, vai andar como um cidadão do reino. Não é sobre como eu pareço para as pessoas. Porque José estava na cadeia, mas era um príncipe. Era um príncipe de Deus. Profetas ficaram presos, mas a autoridade estava sobre eles. Quando a necessidade veio na época de José, o rei, o faraó daquele momento, teve que se sujeitar à autoridade verdadeira. Limpar o externo de José para chegar perto dele, porque ele não parecia favorável. Mas ninguém tinha a unção de Deus, a presença de Deus como José. Malgré paz, malgré prison, malgré rejet bandekonaï, malgré makamu nyonso zokutana ngo, azaki comparete na onction na batu mususu. Você precisa entender que só quem é espiritual
ou que clama por uma resposta de Deus verdadeira, vai enxergar em você que você é em Deus. Quando José ali libera aquelas palavras, o homem ímpio olha para ele e diz: verdadeiramente o Espírito de Deus está sobre esse homem. Tanto José a essa resposta, a liberar graça, a liberar onction, não muitos aqui mocos, aí vai dizer um homem ímpio, que tinha muitos deuses, mas teve que se dobrar. É sobre esse coração humilde que eu falei que Jesus estava vindo anunciar as boas novas. A boa nova só é boa para aquele que está esperando ela. Essa mulher viúva, ela recebeu tanta provisão de Deus, que ela foi buscar vasilhas nos amigos, nos vizinhos, em tudo que é lugar. E só acabou a provisão quando acabou a fé dela. Porque a medida da tua fé é que vai fazer as coisas acontecer. Se ela tivesse buscado mais botija, elas também seriam cheias. Porque não é sobre o limite de Deus, porque Deus é todo poderoso. É sobre o tanto que nós enxergamos o tamanho dele. O exército de Israel paralisou diante de um gigante, mas Davi não paralisou, porque estava sobre ele a presença de Deus. A confiança dele não estava em armas, mas estava no Rei dos Reis. Estava no Jeová Nissi. Estava no Jeová Nissi, que é o Deus dos exércitos. A minha bandeira, a minha vitória. Ele é a tua vitória. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Você conseguiu entender a mensagem? Amém? Se tem alguém no nosso meio com enfermidade, doença, eu queria que você se colocasse de pé e colocasse a mão na enfermidade ou no coração, se não conseguir alcançar a enfermidade. Não tem ninguém doente? Há pessoas aqui que está doendo agora, que vão ser curadas agora. Há pessoas que vão receber essa palavra e a cura vai vir, porque a palavra foi liberada. Amém? Amém. Deixa eu orar por você. Não ore nesse momento, receba. Pai, eu te entrego agora esse momento. Há nesse lugar pessoas com o coração clamando por ti. Não é sobre as necessidades, mas é aquilo que é acrescentado em nossa vida. E o Senhor está acrescentando saúde nesse momento. E a tua glória é a tua bondade. Toca no teu povo agora. Sejam todos livres, sarados,
bazala guéri. Que haja cura sobre o teu corpo. Lobiko epesa bela na mbazo to bango siko. Que toda enfermidade seja destruída. Maladie nyonso, douleur nyonso ela détruit. Todo espírito que não louva a Deus Esprit nyonso oyo epesa kanzambe lukumu te. seja aniquilado. Ekene musika. Por um caminho veio, Na zera moko bayaki. por 7 vai embora Bazonga bazela sambo siko. e não voltará mais. Bazonga lisusu te. Livre, Bazela livre. porque a promessa do Senhor Pote bilaka na nzambe. que eu andaria em cura. Que bokende bubikisa. Então o teu povo, E peuple na yo. ele recebe a cura hoje. Bazozo lobiko siko. Diga glória a Deus. Loba glória a Deus. Glória a Deus. Loba glória a Deus. Aqueles que já sentem melhora no corpo, glorificam o Senhor com alegria. Bao nyonso ayoki ya lobiko abale kupesa nzambe na lobiko kopeta na moko kopeta na lokumu na esiko nyonso. Wangiliki akiki apesa na lokumu na esiko nyonso. O Espírito do Senhor, Molimo na nzambe. ele gosta quando a gente o reverencia. Molimo na nzambe esepelaka soki bato bazotonda ye. O reverenciar não é tratar ele como um diferente, um estrangeiro ou alguém que não tem comunhão. Soki osambeli eki oremercie nzambe te ozomona kola motu moko aza étranger na motu moko aza mosika na Que está ye. longe, que está longe. Aza mosika na ye. Não, Na como está perto. ye aza pene. O Espírito Santo está perto de Molimo você. santo aza pene na ye. Você entende isso? Asipaka ntango ozoremercie eza mpona nyonso azosala. Você recebe essa palavra? Zomoloba oyo. Amém? Amém. Eu agradeço por essa oportunidade. Zomoloba mpona opportunité oyo. Amém, pastor? Amém? Obrigado.